Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas e dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 11, versículos 29 a 32. Lucas capítulo 11, versículos 29 a 32, que diz assim: Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: Esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas. Nessa passagem, Jesus está respondendo à segunda acusação que um grupo de pessoas que vê ele expulsar um demônio e curar um mudo dessa sua condição, uma segunda acusação que um grupo de pessoas fazem, né? Na verdade, elas não fazem uma acusação direta, mas elas pedem um sinal do céu. Como diz no versículo 16 desse mesmo capítulo, os outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Aparentemente, para essas pessoas, Jesus expulsar um demônio e curar um mudo dessa sua condição não era um sinal suficiente de que ele era enviado da parte de Deus. Então elas começam a pedir um sinal mais maravilhoso, por assim dizer, o que na verdade é só um pretexto para justificar a incredulidade delas. E nessa passagem, Jesus vai lidar com essas pessoas. Ele vai falar que essa incredulidade das pessoas, ela é uma incredulidade injustificável, que elas não vão receber um sinal e que os próprios ninivitas e a rainha do sul vão se levantar contra essas pessoas no dia do juízo para condenar essas pessoas. E por que Jesus ele cita esses dois casos? É muito simples, né? Salomão e Jonas, nenhum dos dois realizaram sinais milagrosos e mesmo assim as pessoas da época dessas duas personagens creram neles e acreditaram na mensagem que eles levavam. A rainha do sul, ela só de saber que Salomão era uma pessoa sábia, ela foi ao encontro de Salomão. A história de Jonas é ainda mais interessante nesse sentido, porque Jonas estava super indisposto de pregar para Nínive. Quem conhece a história do livro sabe disso. Então, a própria pregação que Jonas faz é uma pregação que, assim, é muito abaixo, assim, por assim dizer, é uma pregação muito indisposta. Jonas, ele simplesmente prega para Nínive que em 40 dias a cidade de Nínive será destruída. E apenas com essa mensagem de alguém que nem queria estar em Nínive pregando, para quem conhece a história de Jonas, os ninivitas se arrependem e convocam um jejum nacional e fazem todo um aspecto físico para mostrar que eles estavam de fato arrependidos dos seus pecados, das suas maldades. Nenhum desses dois homens da história de Israel precisou de realizar obras milagrosas para que a palavra deles fosse acreditada, né? Para que a mensagem que eles levavam fosse recebida. E não é como se Jesus não estivesse fazendo milagres também. Jesus fazia milagres. Só que esses milagres aparentemente não eram suficientes para essas pessoas. E por isso ele disse que Salomão e Jonas, e as pessoas que ouviram Salomão e Jonas, a rainha do sul e os ninivitas, vão condenar essas pessoas. E por isso também que essas pessoas não vão ter um sinal, senão o sinal de Jonas. A ideia aqui é que, da mesma forma que Jonas ficou 3 dias no ventre de uma baleia, na escuridão do ventre da baleia, Jesus também ficaria 3 dias na escuridão, no seio da terra. Passaria 3 dias morto, mas ressuscitaria depois. Então, o ponto aqui é que nem se Jesus fizesse um sinal mais maravilhoso para que expulsar demônio e curar pessoas, essas pessoas iriam acreditar nele, porque o problema não é de crença, mas é de desejo. Como eu já falei em outros devocionais, essas pessoas não gostam
de Jesus, não gostam de como Jesus lida com as pessoas, de como Jesus recebe os pecadores. Elas não conseguem suportar Jesus e elas só estavam aqui arrumando um pretexto para isso. E o que nós podemos aprender nesse texto também é que nós possamos vigiar o nosso coração e sempre nutrir uma crença no Senhor Jesus, e também orar para as pessoas que amamos, para os nossos parentes, para os nossos amigos que ainda não conhecem o Senhor, para que Ele possa fazer essa transformação no coração dessas pessoas, porque, novamente, não é uma questão de falta de fé, de falta de evidência, mas é uma questão de que essas pessoas, muitas não gostam, por assim dizer, da ideia de Deus, como é o caso dessas pessoas aqui, que por mais que Jesus realizasse milagres, não era o suficiente para essas pessoas. Que não tenhamos um coração tão duro assim, que possamos orar a Deus sempre para transformar o nosso coração e deixar ele cada vez mais próximo de um coração que acredita no Senhor cada vez mais e que cada vez mais confia no poder de Deus. Deus abençoe e até o próximo devocional.